enxaqueca, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória. Você sente algum ou alguns desses sintomas frequentemente? Pode ser burnout. Sabe aquela desmotivação de sair de casa para trabalhar? A baixa autoestima constante ou até mesmo aquela insônia que parece ser algo comum, uma fase? Também pode ser burnout. Se você nunca ouviu sobre burnout, ou até ouviu, mas não sabe muito bem o que é, esse episódio é pra você. Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E o tema desse episódio é Síndrome de Burnout. Vamos conversar sobre o que é burnout, quais são as causas e os sintomas e qual o melhor tratamento. E para desenrolar esse assunto, nós convidamos a médica psiquiatra Trice Damer. Ela também é prof aqui do curso de Medicina da Univats há uns 3 anos. Tri, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, meninas. É sempre bom falar de um tema super prevalente que tem sido mais falado ultimamente, mas ainda a gente tem muito que discorrer sobre. Com certeza. Bom, os modos de trabalho mudaram, né? Hoje em dia é mais comum muitas pessoas trabalharem em escritórios, sentadas, muitas vezes em um ambiente bem confortável, digamos assim. Essas diferenças dos trabalhos braçais pesados, às vezes dão a impressão de que é muito mais fácil e que as pessoas não ficam cansadas mais hoje em dia. Porém, um problema vai ganhando destaque nos últimos anos, que é a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. E esse esgotamento não está ligado apenas ao trabalho braçal, muito pelo contrário. Na maioria das vezes ele é mental. Então, prof, doutora, médica, psiquiatra, muitos títulos, Trice. O que é burnout? Burnout, ele é uma doença que tem ganhado destaque, é uma doença que se caracteriza principalmente por 3 pilares, que é exaustão emocional, uma despersonalização, né, a pessoa sair do autorreconhecimento e uma insatisfação com o trabalho. E é com o trabalho em si ou normalmente é com o espaço em que aquela pessoa tá no momento? Varia bastante. Normalmente é na posição que a pessoa tá inserida, que pode ser no cargo, pode ser com a pressão de trabalho, pode ser a jornada de trabalho, o número de horas trabalhadas. Então, tudo isso influencia bastante. Como tu falou, a questão emocional é o que mais acarreta nesses desgastes. Não é tanto um desgaste físico, um trabalho braçal mesmo. É aqueles trabalhos que demandam uma carga emocional ou uma responsabilidade maior, acaba, assim, transformando em sintomas. E quais são os sintomas, então, dessa síndrome? E como é que funciona o diagnóstico para diferenciar, inclusive, do que pode ser apenas um cansaço mesmo, normal, ou outras doenças, né? Alguns dos sintomas, esses que vocês começaram falando. A sensação de desânimo, cansaço, alteração no apetite. Na maioria das pessoas acaba diminuindo o apetite, mas algumas acabam descontando na alimentação. Uma alteração no padrão de sono, especialmente insônia. Falta de motivação, falta de vontade de realizar as coisas, né? A pessoa perde o prazer pelas coisas que ela tá gostando. Como se a gente se assemelhasse com um transtorno depressivo. Esse mix de sintomas, assim, de baixa autoestima, baixos cuidados com a aparência, diminuindo as atividades de lazer, quando a pessoa vai se isolando, a gente faz um mix com muitos sintomas depressivos. E sobre o diagnóstico é clínico, não tem um exame que a gente vai lá, tira sangue e veja que a pessoa tá com essa síndrome, o que acaba dificultando, né? É uma coisa não palpável. Mas a gente consegue fazer esse diagnóstico por meio da entrevista clínica mesmo. Nas consultas a gente consegue perceber esses sinais que a pessoa vem apresentando e com o tempo eles podem ir se agravando, né? A ponto da pessoa não conseguir mais sair de casa, não levantar da cama, perder a concentração, não conseguir realizar as tarefas que ela tá acostumada a fazer a vida inteira. Então esses sintomas, se a gente não tratar, não identificar, eles vão piorando progressivamente. Pelo que fala, é bem difícil entender até que ponto que é, então, a depressão, né? E é a síndrome de burnout, por exemplo. Porque ele tá muito parecido, os sintomas. Realmente, são muito parecidos. O que a gente vê mais no burnout, que as queixas do paciente, elas estão muito relacionadas com o ambiente de trabalho. Então, a gente vê que quando o paciente tá mais tranquilo, no momento de lazer dele, ele até consegue se animar, ele consegue distrair daquele sofrimento intenso. Mas em todos os quesitos trabalho, a insatisfação ou o sofrimento é muito grande. E que pode acabar acarretando nos momentos de lazer dele, ele não querer mais fazer nada de lazer também. Exatamente, pode acarretar em não lazer. E não só trabalho e
sentir aquela tristeza com o trabalho, com a desmotivação, mas também não conseguir fazer nada que o divirta, né? Que divirta essa pessoa. Exatamente. Porque daí é uma vida restrita ao trabalho e o trabalho que gera insatisfação. Então a gente pensa, não tem como a pessoa tá bem com isso, né? Não, com certeza não. E é algo que sempre existiu, mas que a gente ouviu muito falar durante a pandemia, né? Exatamente, até porque na pandemia acabou aumentando bastante, né? Esse número de casos e de diagnóstico popularizou bastante. É legal durante a pandemia é justamente isso. As pessoas, elas não tinham mais o limite entre o que era trabalho e o que era estar em casa, porque era tudo em casa. Tudo era Exatamente. casa. Então, assim, tinha gente, por exemplo, não tem um escritório em casa. A maioria das pessoas que trabalham no presencial não tem um escritório. Às vezes trabalhava no sofá, na própria cama. Então, o que é trabalhar? O que é dormir? O que é trabalhar? O que é assistir série? O cérebro não entende, né? Quando que eu tô trabalhando e quando acabou o meu horário de trabalho e agora eu tô descansando. Ou seja, acabava não descansando, não relaxando, propriamente dito, nunca. E as pessoas podem minimizar, né? Tipo, eu tô em casa, eu tô aqui, então vou fazer. É muito fácil, né, pra vou mim. aproveitar que já tô aqui, não é incômodo nenhum, eu faço isso descansando, mas não tá descansando, né? A pessoa tá trabalhando. Os limites se perderam muito. Exatamente. E um estudo recente do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis analisou cerca de 2.000 trabalhadores e indicou que desses, 80% apresentavam pelo menos um sintoma de burnout. É um número considerável, a gente tá falando de 80% de um total de 2.000 pessoas. Como que isso é possível? O que leva ao surgimento de tantos casos de burnout? A gente já falou um pouco da pandemia, mas outras condições também. E já é possível identificar fatores de risco pra gerar essa doença? Sim, se a gente pegar a parte, o que o trabalho influencia, trabalhos com longas jornadas, com poucas pausas ao longo do dia, trabalho com uma remuneração baixa que gera uma insatisfação, então acaba tendo um risco maior. Aqueles trabalhos que tem pouca socialização, e aí a gente volta pra pandemia, né? Que as pessoas ficavam isoladas em casa. A socialização é um fator muito importante pra melhorar o bem-estar com o trabalho. Agora que eu falei isso, eu lembrei, tem uma pesquisa que mostra qual o fator mais envolvido com a satisfação da pessoa no trabalho. E se postulava que era cargo, que era salário, e eles viram que não, que era socialização, que era rede de suporte saudável. Então isso a gente perdeu muito na pandemia. Acabou aumentando. Sem contar a pressão no trabalho, né? Aqueles cargos que têm uma exigência mental maior, que tu se responsabiliza por muitas pessoas. Isso de novo na pandemia, né? Se eu não me dedicar ao máximo, tem muita gente precisando de emprego, eu vou perder meu emprego, quem é que vai sustentar? Então acaba vindo muitos fatores relacionados com o trabalho. Quanto aos fatores de risco da pessoa propriamente dito, se ela já tem um transtorno depressivo ou uma história, se ela já tá não gostosa com a profissão, assim, tô me sentindo no lugar errado. Então tem vários fatores que influenciam tanto do ponto de vista do trabalho quanto da pessoa, do paciente em si. Sim, tem pessoas que acabam até mudando de profissão, né? Com certeza, com certeza. Se descobre que não era o que eu queria, ou às vezes até era até certo momento, mas deixou de ser um trabalho prazeroso. E acho que é legal isso porque parece que antigamente se tinha muito essa visão, acho, as gerações, a gente pode falar um pouco geracional, né? As gerações anteriores tinham muito essa visão de que, tinha aquele trabalho, principalmente quem se formou na faculdade, por exemplo, e é isso ali, vai fazer isso ali pro resto da vida. E agora tá vindo essa conta também, eu acho, pra muitos, né? A geração mais nova. Tá preparada, né? Já pensa assim, bom, se não tá me fazendo bem, tô trocando, tô indo pra outro lugar, eu tô trocando de profissão. Mas a geração, somente a os millennials, tem muito isso. Se formou em direito, não, tem que ser advogado, tem que ser promotor pro resto da vida. Se formou em medicina, como tu, por exemplo, não, tem que ser médico pro resto da vida e às vezes não gosta. Então isso também faz sentido. Com certeza, com certeza. O que a gente vê muito? A gente, quando vai se apresentar, a primeira coisa que a gente fala, até hoje aqui, né? A gente se apresenta com o trabalho. Ou seja, a gente atribui que a nossa vida é o trabalho. E antigamente, mais ainda, não existia trocar de profissão, não. Precisava daquele emprego estável pra tua vida inteira. Então tinha aquela pressão e às vezes a pessoa tava fazendo uma coisa que ela não gostava. Então, tu imagina, a pessoa se resumir a uma coisa que ela nem gosta. Sim. Que não é bom pra ela, que ela não quer estar ali. Que não é satisfatório, né? Seja carga horária, seja posição, cargo, colegas de trabalho. Então, isso acaba desmotivando muito a pessoa se resumir aquilo que ela detesta. Nossa, agora faz muito sentido. Normalmente quando você apresenta, oi, tudo bem? Por exemplo, oi, tudo bem? Sou Natália, eu sou jornalista. E aí, o que vem depois disso, né? E todo mundo. Eu fui iniciar uma aula e eu cheguei me apresentando, claro. Eu tenho que me apresentar, mas a gente se resume a isso. A gente não segue o que eu gosto, quais minhas atividades de lazer, quem são meus amigos, qual é minha área de interesse. A gente nunca se apresenta assim. A gente mesmo se resume ao nosso trabalho. Como que os outros vão não fazer isso? Sim. E existem profissões mais afetadas do que as outras. Tu comentou até de longa jornada de trabalho, né? Talvez aí pessoas da área da saúde, Com certeza, a área da saúde é
bastante comprometida. Eu até tinha pegado um estudo recente que eles viram quais as profissões que estão mais associadas com o diagnóstico. E eles trouxeram algumas como professores. Aí entra muito a questão do estresse / desvalorização, né? Então a gente sabe que é muito frustrante. É aquele trabalho mental, porque exige sempre tu tá concentrada e acaba não sendo tão valorizado. Advogado, pela questão da pressão, né? Que tu se responsabiliza pela vida, né? Pelo destino de alguém. Jornalistas, não foi planejado, meninas. Bombeiros, até por ser uma profissão que tá em constante risco e assim, a vida de outras pessoas dependem, então acaba tendo uma responsabilidade muito grande, assim como policiais. Agente penitenciário, de ver que as condições de trabalho são muito precárias em alguns lugares, né? E bancário, aí pega tempo de tela prolongado, pega a socialização não tão alta e a pressão muito alta, né? Então é dia inteiro números. Então fala-se pouco em relações e muito em números. Então acaba aumentando o risco também. E na área da saúde, voltando pra pandemia, acho que foi uma das áreas, assim, os profissionais que sofreram muito com certeza. Com a pandemia. Porque eram colegas que ficavam doentes, que estavam internados, e aí uma equipe de 10 pessoas passou pra 5, e aquela pessoa que fazia uma jornada já tava fazendo 2, 3, né? Isso mudou bastante acho também. Que é aquela coisa de quem cuida do... Quem cuida do cuidador, né? Nossa, muito ótimo, isso. O professor foi isso no último podcast a gente gravou também, né? E é verdade. Porque não é bom pra ninguém, né? Tu vê uma pessoa morrendo, tu dá notícia pra aquela família não... Tu vê ela sofrendo, ela não pode nem abraçar seu ente querido. Tu já tá trabalhando lá milhões de horas pra substituir, porque não tem gente suficiente. A pressão, tu não podendo estar com a tua família. Sim. Sem contar a diminuição de condições pra trabalho. Afetou muito. O burnout cresceu muito nessa época. Muito mesmo. E entre homens e mulheres, tinha alguma diferença? Alguém aí, homens ou mulheres, é mais propenso a ter burnout? Pensando até que a maior parte das mulheres, além do trabalho que já tem ali, o trabalho remunerado muitas vezes, ainda tem mais a jornada dupla ou tripla, que a gente chama, né? Que é a casa, é os filhos, porque infelizmente a gente ainda vive num mundo em que os homens, muitas vezes, não fazem a parte deles. E acaba sobrando tudo pra mulher, pra essa mulher em casa, né? Como que é isso? Com certeza, mulher é mais acometido que homem. Se a gente pegar mulheres mães e homens pais, eles viram que as mulheres são 23% mais acometidas pelo burnout do que homens. E eles viram que uma das principais causas é o desmerecimento da carga de trabalho delas, porque elas têm uma jornada muito grande nas empresas. As empresas, isso infelizmente é assim, até hoje a gente, né, estamos só em mulheres aqui, a gente fica triste de falar sobre isso, mas remuneração ainda é menor, reconhecimento, posições de prestígios é menos para as mulheres, e ainda sem contar toda a outra jornada, né, de família, mãe, esposa, enfim, então acaba cometendo muito mais mesmo. E outro estudo que eu vi há poucos dias, eles pegaram mulheres, independentemente de ter ou não filhos, família, enfim, e eles viram que 73% das mulheres tinham algum sintoma de burnout. Uau. Enquanto homens, essa taxa chegava no máximo até 60%. Então a gente vê, é bem mais frequente, né? Sim. Então até naquele estudo que a gente falou antes, por exemplo, provavelmente as mulheres puxaram a chegar Com naqueles certeza. 80%, porque Exatamente. é a maioria, né? E até que tu comentou agora sobre, não ter tantos lugares de prestígio, mas até quando tem, a mulher tem que se provar muito mais, né? Com certeza, Exato. com certeza. Isso é comprovado, não é papinho, né, da gente puxando brasa pro nosso assado, mas realmente é sim, acaba cometendo mais sim. Porque se não fala, é muito fraca. Porque se fala, é a rabugenta, é a bruxa. Se Então, pensa toda muito uma nela, é questão. egoísta, né? Isso, nossa, não tá pensando nos outros, só ela sabe tudo. É complicado ser mulher, né, gente? Complicado. Até aí, quando a gente chega nesse quesito, né? O burnout tá aí pra provar que até isso é mais difícil pras mulheres. E a maioria desses sintomas, tanto ansiosos, depressivos, também as mulheres são mais acometidas, né? Então acaba puxando mais pra cima ainda. Porque é uma via de mão dupla, né? Quem tem mais depressão tem maior risco de burnout. Quem tem burnout tem maior risco de depressão e ansiedade. Então acaba sendo uma cascata aí. Vira tudo. E quando diagnosticado, qual o tratamento, quais são os tratamentos indicados pra essa pessoa? Primeira coisa é a gente se dar conta do que tá acontecendo e tentar examinar o ambiente local, né? Porque não adianta tu consultar só com a pessoa, tu tentar mudar o externo se o que tá acontecendo na realidade dela não mudar. Então vê assim, o que tá acontecendo no trabalho? É a carga horária? É a remuneração? É o cargo? O que disso dá pra ser mudado? Porque às vezes tem mudança assim, vou diminuir aqui, vou alterar, vou trocar de empresa, vou conversar com o chefe, vou dar uma maneirada. Então essa é a primeira coisa. Depois disso, aceitar ajuda. Seja ela em termos medicamentoso, que a gente tem opções, né, pra aliviar esses sintomas, seja ela no âmbito psicoterápico,
né? Ter uma rede de apoio profissional e, claro, sem dúvida, a rede de apoio de amizades, familiar, influencia muito também. Então, a gente saber que isso não é bobagem, a gente apoiar se alguém tá passando por isso e saber que a gente também pode passar por isso e tem que pedir ajuda quando precisa, né? Até pra identificar deve ser difícil, né? Com certeza. Até se a pessoa convive nesse ambiente, né? Talvez as pessoas ao redor dela também estão ali contribuindo. Essa é uma fase, isso vai passar. Exatamente. Né? Porque então deve ser quem difícil. a gente mais convive? São os nossos colegas. Exato. Sim. E daí tu imagina, se eu tô naquele ambiente adoecedor, não que todos vão estar adoecidos, mas a chance já é maior. Então, um cuidar do outro é muito difícil. A gente mal consegue cuidar de nós mesmos, né? Ou às vezes cuida mais do outro e não de si mesmo. Também tem muito também tem muito isso. E agindo na prevenção, né? Pensando assim, como que eu posso prevenir que a pessoa tenha a síndrome de burnout? Quais hábitos que a gente pode adotar? Enfim, o que a gente pode mudar no nosso dia a dia pra tentar evitar chegar num quadro como esse? Primeira coisa, a gente identificar o que tá acontecendo. Então, assim, se tu vê já qualquer menor sinal, tu já fica atento. Hábitos de vida são o que mais ajudam a prevenir esse adoecimento. Atividade física, momento de lazer, intervalos, pra tu ter momento com a tua família, momento de relaxar, a gente aceitar que tem que ter esses momentos não trabalhados, esses momentos de lazer, se permitir isso. Alimentação, a gente sabe que influencia bastante. Aí algumas coisas do ponto de vista do trabalho também. Tem empresas, se vocês verem assim, tem algumas reportagens que mostram. O Google, por exemplo, algumas dessas empresas grandes já tem na empresa momento de lazer com jogos, cadeira de massagem. Tem empresa que estimula dia de folga, tem empresa que estimula trabalhar com roupas confortáveis, levar os pets pro trabalho. Cada medida pequena que a gente adota já transforma aquele ambiente em um ambiente mais salubre, mais confortável. Então, pra pessoa, muda muito. Opa, eu sei que as pessoas estão me valorizando, que elas estão cuidando de mim. Então, essa valorização e essa flexibilidade, elas ajudam bastante também. Eu acho que o ponto é alcançar algum equilíbrio, né? Exatamente. Porque não tem como a gente só dizer pra pessoa, tá, só não trabalhar. Como se fosse fácil, né? Sim. As pessoas precisam trabalhar, a gente precisa disso. A questão é que é uma linha muito tênue, né? Entre precisar e entre conseguir fazer com que isso seja mentalmente saudável, né? O não viver pro trabalho. Exatamente. Mas trabalhar pra viver também, pra ter dinheiro, pra ter condições, pra fazer outras coisas. E também, claro, né? Ter esse momento ali de socialização, principalmente em empregos, que é socialização, que é importante também. Às vezes, fica só em casa também não tem, né? Aquele momento. Mas acho que isso que se perde, assim. Às vezes parece que é o trabalho acima de tudo. Eu preciso trabalhar, porque se eu não estiver trabalhando, alguém vai estar lá fazendo no meu lugar, ou vou estar perdendo uma oportunidade, ou o meu trabalho realmente se torna mais importante que eu mesma, assim. Não, mas eu não posso deixar eles na mão. Exato. Mas às vezes também eles te deixariam na mão. Exato. Né? Eu sempre digo que o trabalho, ele tem que fazer parte da tua vida. Mas ele é uma gavetinha do teu armário. Tem vários outros aspectos que também são tão importantes quanto. Vão dizer, Trícia, mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Não é isso que eu tô falando. Claro que a gente tem que trabalhar. A gente tem que se sustentar. Não dá pra gente ser hipócrita também e pensar, não precisa trabalhar, trabalho é supérfluo. Não, mas que aquilo seja uma parte da tua vida e não toda ela. Tem até aquelas frases que a gente ouve por aí, trabalha enquanto os outros dormem, isso né? Aí. Não, trabalha enquanto os outros dormem e tem um burnout no final de tudo. Isso aí, exatamente, Exato. né? Porque é bem... acho que, eu não sei se já é falado sobre isso, mas é quase como até época, assim, de ensino médio pros jovens, né? Isso aí, isso aí. Estude enquanto eles dormem, porque aí tu vai tirar a melhor nota do Enem, por exemplo, vai passar no vestibular que tu quer. É uma aproximação, assim, do pré-trabalho, é o pré-burnout, é o burnout da escola. Exatamente. E acho que também tem essa questão de mostrar até em redes sociais, né? Que, eu tô trabalhando, olhem só. Existe uma romantização. Ia falar exatamente isso. A romantização do workaholic. Exatamente isso, é verdade. E é real, assim, até eu já ouvi, inclusive, falando de novo de geração, eu adoro de geração, mas que dizem, que os jovens hoje em dia não dá pra contratar porque parece que, sei lá, não tem aquele brilho no olho, aquela garra de querer ser sempre o melhor, de estar na frente de todo mundo, de fazer mais. Eu falei, mas talvez porque eles não querem ficar doentes? Eu acho que, assim, existe tu dar o teu melhor e não tu dar mais do que tu poderia dar pro teu trabalho. Mas é muito romantizado, cara, tu tá ali fazendo uma jornada, às vezes, de 10 horas num dia, 50 horas na semana, mas pra quê? Parece que é muito difícil a gente alcançar o equilíbrio, porque a gente só vê os dois extremos, né? Isso aí, é como se só existissem os extremos. Ou é folgado, até voltando o professor falando num episódio que a gente gravou recentemente, ou é folgado ou trabalha demais. Não, existe o equilíbrio entre tu fazer o teu bem feito
mas também não viver daquilo, né? E claro, não é o que a gente tá falando que não tem mais que trabalhar e tem que fazer tudo mal feito mesmo. É o equilíbrio que é o importante. Claro que ele é difícil, né? É inegável que isso deveria ser uma preocupação das empresas, né? Até a gente já comentou aqui um pouquinho também. Mas então, qual seria o papel das empresas em relação a essa doença? Como é que elas podem auxiliar os colaboradores para que eles não atinjam esse quadro? Acho que a principal coisa é na prevenção. Claro, tão importante quanto isso é diagnosticar, tu tratar adequadamente, né, um colaborador teu. Mas trabalhar na prevenção. Então, acho que assim, o número de horas trabalhadas é muito importante. A pressão colocada sobre a pessoa é muito importante. Se tu tá num papel de destaque na empresa, é teu papel também fazer isso. Prezar pela saúde mental dos outros. Então, ter ambientes mais agradáveis de se conviver, essa socialização, ter áreas pra socializar. A gente tá falando aqui de dentro da Univates. Então, pegando como exemplo, tem um laguinho, tem lugar pra sentar, tem lugares confortáveis. Isso é importante na empresa. Isso vai resolver tudo? Claro que não. Mas qualquer passinho que a gente der já ajuda a evitar milhões de sofrimentos, né? Milhões de vidas laceradas, assim. Então, qualquer passo que der nessa prevenção, enfoque em saúde mental, disponibilidade, né, de atendimento em saúde mental para os funcionários é muito importante. Falar sobre isso, né? Falar para eles saber o que isso pode significar, para ficar de olho nos colegas. Então, estimular a falar sobre isso também ajuda bastante. E parece que é utópico, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da indústria. Exatamente. Aqui a gente tá usando o exemplo da Univates, óbvio, é uma universidade, é um lugar em que se preza pelo conhecimento, que se preza pela diversidade. Mas agora, quando a gente vai pra indústria, muitas vezes a realidade é chegar, é bater o ponto, baixar a cabeça, fazer, sair, às vezes o lanche é dentro da própria empresa, tem o refeitório dentro da empresa, legal, mas ainda dentro da empresa. Então, parece que é um pouco top quando a gente vai pra esses outros caminhos, certeza, né? É o trabalho tipo máquina, né? Que a pessoa vai numa linha de produção e é aquela tarefa do início ao fim do dia. Até uma das coisas importantes também, daqui a pouco trocar às vezes de cargo, de função, fazer um revezamento, um rodízio ali pode ser interessante, né? Porque a pessoa fazer a mesma tarefa do início do dia ao fim do dia, todos os dias, todas as semanas, também acaba gerando uma exaustão, né? E um desgosto, né? Em estar ali às vezes. Com certeza. Bom, em 2022, a síndrome de burnout também foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma doença crônica associada a fatores que influenciam o estado de saúde. Ela passou a ser uma condição ocupacional incluída na CID-11, até a gente pode explicar um pouco depois o que é. E isso trouxe uma responsabilidade civil para os empregadores aí, né? Então é que o não fazer o mínimo, mas aí tem também uma responsabilidade civil para eles. O que isso representa e qual a diferença entre a síndrome de burnout no sentido trabalhista antes e depois dessa decisão? Até questão, por exemplo, de um atestado. Mudou bastante coisa, porque agora a empresa passou a ser responsabilizada também, ou seja, eles têm um papel muito importante. Antes era a pessoa que lide e lute com isso sozinho. Agora passou a ter esse papel do empregador, da empresa, enfim, sobre a saúde mental das pessoas. Essa classificação, o CID, ele é uma classificação internacional de doenças. É ali que a gente descreve as doenças, que tu categoriza ela, critérios diagnósticos. Então é pra tu caracterizar ela como uma doença, como uma síndrome, que é a síndrome de burnout. Pra que em qualquer lugar do mundo, quem falar em burnout tá falando daquilo ali. Então é o conceito internacional pra tu saber do que tu tá falando. Não é nós brasileiros, pra nós burnout é isso. Os americanos, burnout é aquilo outro, né? Então é pra deixar todo mundo falando uma mesma língua. Voltando, a questão do papel do empregador foi muito importante. Então o empregador tem responsabilidade. Cabe a ele proporcionar uma condição de trabalho adequada, segura, não só saúde mental no sentido figurado, mas também no sentido segurança. Ninguém vai trabalhar tranquilo se sentindo inseguro, sem métodos de proteção, né? Então segurança em todos os sentidos. E isso responsabilizando o empregador, ele também acaba se dedicando mais pra isso. Porque quando pega quesito judicial, quesito civil ali, a gente também sabe que as pessoas prestam mais atenção nisso, né? Sim. Então acho que foi um avanço bem significativo. E é muito recente, né? Sim. Nossa, 2022, ano passado. Exato. E as empresas ainda não sabem direito como lidar também, né? Como questão de afastamento, atestado. Que empresa gosta do funcionário colocando vários atestados? Ainda de burnout, né? Exatamente. Como assim esgotado? Tem que agradecer porque tem um trabalho, é o que eu sempre escuto. É verdade, é o que realmente muitos pensam. Tem que ficar feliz que eu nunca atraso o salário? Tá, mas e as condições não importam, então? Então isso também hoje em dia é possível, a questão do afastamento, o atestado devido a esse Com problema, certeza. essa questão, essa A doença. gente pode afastar e colocar isso como diagnóstico. É um diagnóstico, tu coloca lá e a empresa, o empregador não tem opção aceitar ou não. É um atestado médico. Então, é um atestado médico e
vale tanto quanto uma perna quebrada, quanto uma doença do pulmão, do coração. Então ele tem o mesmo valor, o mesmo peso. É possível uma pessoa se curar dessa síndrome? Tipo, ela pode voltar a trabalhar no mesmo local que causou tudo isso nela? Pode voltar a trabalhar. Daqui a pouco, se a gente identifica que algumas pequenas mudanças já vão ser benéficas pra pessoa, ela pode voltar. Opa, ela não estava fazendo intervalo antes. Se nós colocar um intervalo ali, nós ajustar algumas medidas também no fora trabalho, como atividade de lazer, esse tempo de descanso, a pessoa pode ficar bem, pode voltar pro mesmo trabalho, sim. Pode ressignificar, né? Talvez, exato, ela pode ressignificar e alterar daqui a pouco algumas condições que estavam influenciando mais. A gente mexer no ambiente, nos hábitos da pessoa, isso pode melhorar, sim, as condições de ela voltar pro mesmo emprego. É, porque essa é uma questão que mexe com todos os aspectos da vida dela. Claro. Não vai envolver só o trabalho. Tem que envolver tudo aquilo que tu falou no começo. É a alimentação, é o lazer, é as pessoas por quem ela é rodeada, né? Com certeza. E é um tratamento que costuma, assim... Eu sei que é meio difícil, porque varia de pessoa pra pessoa e o procedimento, né? Mas é um tratamento que costuma demorar pra que a pessoa consiga chegar a esse ponto de, ok, eu consigo voltar a trabalhar no mesmo lugar que me deixou doente. Ou o estado de lugar, né? Não necessariamente o lugar em si. Com certeza varia bastante de pessoa pra pessoa e mais ainda de estágio da doença que tá. Porque tem estágios iniciais que a pessoa tá começando com sintomas. Então, se tu buscar ajuda nesse momento, tu já identifica algumas coisas, faz algumas mudanças e pode estar bem super rápido. Agora, quando chega naquele estado de exaustão total, que a pessoa não consegue mais fazer nada, como se ela estivesse paralisada, aí o tratamento é muito mais demorado. Por isso que a gente preconiza tanto tratar o quanto antes e identificar sintomas, porque daí o tratamento é muito mais fácil e muito mais efetivo. E às vezes, parte da solução pode ser realmente trocar de emprego, né? Trocar de lugar. Com certeza, com certeza. Se aquele lugar não tá valorizando, não tá te fazendo bem, mesmo tentando algumas mudanças, não foram efetivas, não surgiu resposta, tu não vai ficar ali o resto da vida. E às vezes trocar de cargo, às vezes trocar de profissão, às vezes trocar o ambiente, isso tudo varia de pessoa pra pessoa, né? Depende qual o fator gatilho pra aquela pessoa. Bom, Tris, nós chegamos ao final do nosso episódio. A gente quer te agradecer por ter participado. Foi muito legal o papo. Eu que agradeço a gente poder tá falando, tá discutindo cada vez mais sobre isso, para as pessoas também conscientizarem de muitas coisas, também ficarem atentas, quanto a elas, quanto aos colegas, quanto aos familiares. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor fica pra todo mundo. Com certeza, até porque, enfim, esses transtornos mexem com toda a nossa vida, não é só a questão do trabalho. Acho que isso é mais importante a gente sempre bater nessa tecla, né? Tu não vai estar feliz em outros aspectos se um tiver muito ruim na tua vida. Então, é muito legal mesmo. Obrigada mais uma vez. E pra quem nos ouviu até aqui também, nosso muito obrigada. Se você se reconheceu aqui, procure ajuda. É importante. Ó, lembra tudo que a Tris falou aqui. É importante. Busque ajuda. Quanto antes, melhor. E aproveite também pra assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. E não esquece de nos seguir no Spotify e ficar informado de cada novo episódio. Até o próximo. Tchau! Tchau! Desenrola aí!